Então, eu, Rafael, né, como que eu descobri isso e como que eu cheguei nesse formato que é tão eficiente. Para quem não sabe, né, por acaso, se alguém que chegou muito de gaiato aqui não sabe o que é lançamento, então, lançamento é uma estratégia de vendas. Lançamento não é um modelo de negócios. O modelo de negócio é o que a gente faz com o lançamento. É muito importante falar que o lançamento não é para todos os casos. E o lançamento tradicional, que vocês talvez estejam vendo por aí, não é o modelo que eu uso. O que eu uso é um modelo simplificado e otimizado. E eu vou já mostrar por quê. Então, o lançamento é simplesmente uma campanha de vendas para você lançar algo que não existe ou para você ou para você relançar, né, turmas e turmas, beleza? Então você pode, normalmente é algo que você gera uma escassez, por exemplo, uma escola de inglês que abre turmas de tempos em tempos, é uma espécie de lançamento. Né? Então a gente faz esse lançamento digital principalmente de infoproduto, produto de informação, mentoria, curso, esse é o principal. E aí quem acha que não tem a habilidade, aí eu vou explicar como é que a gente chega lá. Beleza. Como é que então eu cheguei nesse formato aqui, né? Vamos falar para quem que é, né? Tipo, para quem está do zero e quer lançar, eu vou mostrar o caminho. Para quem já lançou e travou na escala, eu vou mostrar como simplificar isso e pensar de uma maneira mais objetiva. E para quem está pensando em vender alguma coisa na internet, também dá uma olhada que pode ser que sirva para você, tá? No final da aula, quem ficar, eu dou o PDF e tal. Deixa eu explicar como é que eu cheguei nesse modelo, né? Porque a gente tem um modelo tradicional de lançamento do mercado. Desde 2015, eu comecei a estudar isso, eu já sou empreendedor desde 2008, 2009, e eu sou um cara que eu fico pulando de galho em galho, eu ficava pulando de galho em galho, então eu montei um negócio já com um olho em outro, com um olho no outro, e eu ficava de galho em galho, e quebrei algumas vezes na minha vida, né? Toda vez que eu quebrava, eu tinha que recomeçar do zero, recomeçar do zero. Só que toda vez que eu tinha que recomeçar, eu sempre queria fazer uma coisa nova. Eu nunca queria fazer aquilo que eu já sabia. Eu sempre ia lá e fazer uma coisa nova. E isso, na verdade, era um grande problema, porque a partir do momento que eu deixava a minha empresa tendo resultado, eu já não tinha mais tesão em fazer, cumprir as rotinas diárias. Então, quando eu entrei no lançamento em 2015, eu lancei um curso que chamava Gravando Minha Banda, que era um curso para músicos, né? Eu ensinava os músicos a gravar a própria banda. Eu vendi daquele curso uns 350 mil reais durante uns 2 anos, 2 ou 3 anos diluído, assim. Então não foi um grande faturamento. Eu fiz um lançamento de cara, depois eu fiz um lançamento que deu quase 100 mil, e depois eu automatizei isso para vender todos os dias, né? E aí eu estudei, entrei em várias mentorias, só que aí eu pulava de projeto. Lancei minha filha com 15 anos no produto de inglês, a gente cobrou R$ 1.000, conseguiu vender 30 e poucas turmas de cara, sem audiência, sem nada. Então eu sempre comecei do zero. Então eu fui desenvolvendo essa história de começar do zero. Mas o meu problema é que cada vez mais eu não tinha mais saco de fazer o que eu já sabia fazer. Eu não tinha saco de editar vídeo, eu não tinha saco, e ó, que eu sabia fazer. Eu não tinha mais saco de escrever copy. Para mim é terrível. Eu adoro copy. Eu adoro copywriting, que é aquela escrita persuasiva, mas eu era um terror para mim ter que sentar e escrever um vídeo de 40 minutos, scriptado, coisa por coisa. Então, tudo isso foi me fazendo mudar de projeto, procrastinar, mudar outra coisa, até que eu fui fazer dropshipping, que é um modelo de loja virtual sem estoque. É um outro modelo de negócio. Eu pulei porque eu precisava de uma coisa nova. Estourei 100 mil em 21 dias com a loja que eu tinha. Foi super bem, mudei para BH, e aí eu passei um ano meio que viajando, BH, Fortaleza, e aí eu fui para Guarapari, cara, e isso 2020, tá? E eu continuava quebrando meu negócio de novo, eu tava num novo negócio quebrando de novo. E aí teve uma hora que eu voltei para São Paulo em não, isso foi 2019, desculpa, janeiro de 2020, voltei para São Paulo e eu passei uma madrugada inteira, 8 horas andando de madrugada, para entender que merda que tinha acontecido. E aí eu cheguei à conclusão que eu já tinha tentado o suficiente, que os modelos tradicionais, tanto de negócio quanto de produtividade, não servia para mim. Eu falei, cara, eu tenho alguma coisa que os modelos tradicionais não servem para mim. Eu já tentei para caralho e por algum motivo não rola, tá ligado? Então, eu parei e pensei, eu vou descobrir o que eu tenho, porque eu não sou normal. Nessa, eu acabei descobrindo uma semana depois que eu tinha déficit de atenção. Que eu tenho, né? Fiz uma série de coisas. Déficit de atenção, você nasce assim, você é diferente, você é esquisitão, você não sabe por quê, você é distraído, esquece das coisas. Tem vários tipos, né? Tem o hiperativo, tem o que não é. Enfim, e eu descobri isso daí foi o divisor de águas para mim, porque conforme eu descobri isso, a minha primeira atitude foi, né? Eu fui no psiquiatra, psicólogo, tudo que você pode imaginar. Beleza, e pensei, vou cumprir minha rotina aqui, vou tomar remédio, vou fazer um tratamento, só que eu me senti um robozinho
Que agora eu conseguia fazer minha rotina, mas não era aquilo que eu tinha tesão. E eu percebi que eu adorava marketing. Eu busquei qual que é aquilo que durante toda a minha vida eu realmente fui consistente. E eu era consistente em trocar ideias sobre marketing. Eu era consistente em conversar. Vocês vão ver que faz muito sentido sobre o lançamento isso daqui que eu tô falando. Eu era muito consistente em conversar. Eu era o chato do Natal que só falava de negócios em casa. Ligado? Então, quando chegou o momento que eu queria voltar para o marketing, eu pensei, cara, como é que eu não vou cagar tudo de novo? Como é que eu não vou fazer merda em tudo de novo? Como é que eu vou fazer um bagulho que eu não suporto? Eu estava procrastinando para editar uma aula, tipo essa aula aqui. Por que eu fiz ao vivo? Porque eu estava procrastinando para fazer. Se eu fosse gravar essa aula aqui, e essa aula ela vai virar um imã. Alguns de vocês entraram na minha lista, chegaram lá e eu não entreguei o mapa, na verdade? Por quê? Porque eu procrastinei. Só que eu joguei o compromisso, eu joguei ao vivo para entregar. Então, eu entendi que a única maneira, eu, Rafael, de cumprir os meus compromissos seria marcar tudo ao vivo. Porque aí eu entrego. Porque eu tenho o conteúdo aqui. Eu falei, cara, se eu fizer o lançamento ao vivo, se eu entregar as aulas ao vivo, eu vou conseguir. E não é à toa que eu já estou indo para o 6º lançamento, desde junho do ano passado. A Gisele é da 2ª turma, a Isa é da 3ª turma, e os alunos estão aí com resultado para caralho. Agora, como que eu criei algo que dê resultado para eles? Sem querer, para facilitar a minha vida, eu criei uma coisa mais poderosa do que eu nunca tinha feito, em todos os métodos de lançamento. Sem querer, para facilitar a minha vida, para eliminar a minha procrastinação, eu criei um método que converte muito mais. Tem muita coisa até parecida no mercado? Tem. Mas, sinceramente, eu naquela que eu estava viajando, não estava nem olhando o mercado. Agora, o que eu tenho de diferencial não é o fato, por exemplo, eu uso o grupo do WhatsApp, não é o fato de já usar o grupo do WhatsApp, é saber começar do zero, coisa que eu fiz muitas vezes, encontrando o cliente ideal e simplificando o processo de comunicação para entender o que o cliente precisa, para depois você chegar e ficar mais fácil de vender. Não só isso, mas escolher o cliente que vai dar valor para o que você quer pagar. Não é pegar qualquer cliente, não é pegar qualquer audiência, não é gerar conteúdo solto e esperar ver o que cai na rede. É escolher ativamente quem é a pessoa que eu quero ajudar. Escolher ativamente uma pessoa que tem condições financeiras para pagar o que você quer vender. Escolher ajudar quem quer ser ajudado. Esse é o processo. E aí sim, um processo simplificado dentro das ferramentas. A gente começa normalmente o primeiro lançamento sem página, sem e-mail, sem site, com um único convite. Com um único vídeo, um único criativo de convite. Beleza? Eu vou bater na estratégia, mas o ponto é esse. Agora, por que que eu consegui criar um negócio? Por que que ele é tão mais eficiente do que um negócio tradicional, né? E aí vamos falar um pouco do mercado, qual que é o modelo tradicional, porque alguns, eu sei que tem muito aluno meu que comprou outros cursos de lançamento e às vezes não entende bem a estratégia de lançamento, então vou explicar de uma maneira mais rápida aqui, o que normalmente, tá? Eu tenho uma imersão que dura 6 dias, eu vou tentar resumir tudo isso aqui em 2 horas. Então, assim, quem quiser assistir essas aulas completas, antecipada, eu vou dar oportunidade no final, beleza? Matheus, fica de olho no chat, por favor. Fica de olho no chat. Quem tiver aqui para zoar, brincar, você tira eles. Só me dá um oi se você está ouvindo. Beleza. Ah, já deletei aqui o cara já. Beleza. Galera, pô, tô aqui para dar conteúdo, então vamos dar uma força. Ó, como que funciona um lançamento tradicional para a gente comparar com esse método, né? No lançamento tradicional, o que a galera fala normalmente, né? Tô pensando se eu começo daqui ou não. Não, vamos bater primeiro, antes de voltar no lançamento, falar o que hoje é pregado na internet. Hoje muito se fala que você tem que gerar muito conteúdo para depois chegar e para depois de tudo isso chegar e vender, né? Vender não, né? Depois de tudo isso, você criar uma audiência para depois você tentar convidar essa audiência para um lançamento, para depois você tentar fazer um lançamento semente com um único webinário, para depois disso você tentar fazer um lançamento que realmente tenha algum poder de venda mais efetivo. E nesse processo, normalmente, quem segue isso sabe que levam-se 3, 6 meses, 1 ano, 2 anos, às vezes, para você conseguir, nesse modelo orgânico, gerar audiência. Eu entendo que tem gente que não tem dinheiro, mas quem pagou caro num curso,
às vezes acha que, pô, legal, agora eu quero economizar no tráfego, mas existe uma maneira de fazer tráfego que você pode lançar em 5 semanas. 5 semanas, e não é investir tanto. A Gisele investiu 300, a Isa investiu menos, porque ela pegou quem já seguia ela. Eu investi 3.000 no primeiro, tem gente que investe só 1.000, só que isso economiza meses ou anos até de trabalho. Então, às vezes, essa é uma economia burra não investir em tráfego, tá? Eu não estou falando para ofender ninguém, mas às vezes é uma economia que não faz sentido no longo prazo, né? Você está jogando, fora que a assertividade do tráfego pago é maior, beleza? Então, assim, a ideia qual que é? Vocês já ouviram falar do conceito de teorema de Pareto? Acho que todo mundo ouviu falar, né? Mas eu acho que eu vou primeiro explicar a estratégia, porque senão não vai fazer sentido. No lançamento tradicional, vamos pegar como era lá 2015, 2016, antes dessa história toda de gerar conteúdo todo dia. Naquela época, a estratégia do lançamento, eu não estou falando criação de audiência, tá? Mas do lançamento, era um lançamento que eles chamam de semente, que você faz um único webinário, né? O webinário é uma live de vendas, né? E você constrói uma lista para essa única webinário, você escreve uma oferta aqui, né? Já pensa o que você quer vender, escreve uma oferta, e aí você começa a convidar as pessoas, e aí normalmente o que é feito? É feito um convite, né? E aí quem tem audiência ou quem não tem faz ou anúncios ou a própria audiência, joga para uma página para a pessoa se inscrever, colocar o e-mail dela, ele cai num vídeo de agradecimento, ó, que legal, confirma lá teu e-mail, obrigado e tal. A pessoa que se registrou, ela recebe um e-mail, e aí ela continua recebendo outro e-mail e vídeos, né? Até chegar o dia do webinário, né? E o maior problema aqui, né? A gente tem alguns problemas, na verdade, mas esse era o modelo tradicional, por e-mail, beleza? Depois que a pessoa tem resultado aqui, né? E aí tem gente que poucas pessoas colocavam pesquisa, mas é fundamental colocar pesquisa. Tem gente que fala até que não gosta de pesquisa. Mas o ponto que é ruim desse modelo, principalmente que um webinário só é muito pouco para você gerar não só consciência na pessoa, mas é muito pouco para você gerar conexão com as pessoas. Então, esse modelo aqui normalmente era difícil ter resultado, pouca gente tinha. E quem tinha, de repente, fazia uma única venda, passava para o outro modelo, que era o modelo de 4 vídeos. Beleza? A semana do inglês, a semana do não sei o quê. E era um evento que era, né, o conteúdo pré-lançamento 1, 2 e 3, e depois o 4º vídeo é o vídeo de vendas. Na mesma ideia de vou convidar alguém pensando numa promessa, em um curso, e aí eu tento vender, né? E aí o mesmo formato, faz um anúncio, joga para uma página, né, com uma promessa forte, tem uma página de obrigado, manda a galera ficar olhando e-mail, aí manda um e-mail, 2, 3, 4, né? Ficar mandando os e-mails durante ali 15 dias, 20 dias, e aí entra para a sequência. O que mudou de 2016 para cá? É que no mercado, o que acontece? Começou uma grande confusão de geração de conteúdo. Até ali era assim, eu faço um convite, eu trago a pessoa para um evento, e esse evento é o seu lançamento, no meu caso é a minha imersão, pode ser um webinário, seja qual for, mas você convida a pessoa para aquele propósito e beleza. Depois de 2016, o que aconteceu? Alguns grandes players do mercado estavam batendo na trave do faturamento de 10 milhões. Eu sei que tem gente que vai chegar aqui e falar, pô, Rafael, por que você está falando de 10 milhões? Só para você entender a história. Os grandes players do mercado de inglês, que ensina lançamento, esses caras estavam batendo na trave de 10 milhões. E aí uma maneira que um cara de inglês descobriu ali, ele descobriu que se ele gravasse vídeo todos os dias, ele aumentaria aquela audiência que ele não conseguia mais expandir. Quer dizer, um cara que já faturava milhões, para faturar um pouco mais, ou muito mais, ele descobriu que se ele gravasse vídeo todos os dias, ele conseguia expandir a audiência dele, distribuindo esse conteúdo para mais pessoas. Então, isso fez o lançamento ultrapassar a barreira de 10 milhões pela primeira vez, e foi muito bom. E o cara que ensina lançamento para o mercado brasileiro, aprendeu com ele, com o próprio aluno, falou, oh, que legal, e ele também conseguiu quebrar a barreira dos 10 milhões, e foi lindo para eles. Só que eles começaram a ensinar isso para iniciante. E aí o cara que entra no mercado hoje fala, pô, preciso gravar vídeo todo dia. Só que nenhum deles começou assim. Nenhum deles começou assim. Então o ponto é,
Hoje, a grande confusão é o cara achar que obrigatoriamente ele precisa gravar conteúdo para começar, e não precisa, só precisa trazer a pessoa certa. Porque eu vou falar com vocês, quanta gente, se eu mandar arrastar para cima e falar, cara, eu faço mentoria ali na hora, porque o cara já está pronto, o cara já passou por outro processo, ou às vezes o cara já sabe. No teu mercado é a mesma coisa, quanta gente já não está pronta para comprar, ela só não te conhece, ela não tem conexão com você, beleza. Mas você não precisa ficar ensinando 10 dicas, você não precisa de nada disso. E aí o ponto é, no meu modelo, se eu fosse fazer um lançamento tradicional, eu simplesmente ignoraria essa geração de conteúdo, faria um convite com anúncio, encontrando a pessoa certa, e jogaria naquela sequência de e-mails, né? Vamos pensar no tradicional ainda, beleza? E aí eu jogaria um vídeo a cada dia. O que eu fazia nessa época, 2015, 16, 17? Eu fazia esse convite, né? Eu trazia a pessoa para essa sequência aqui de e-mails, só que eu mandava essa pesquisa, né? E nessa pesquisa eu qualificava as pessoas, né? Eu falava, ó, qual o seu maior sonho, qual a sua dificuldade, o que você está tentando? E cada e-mail desse, eu mando um vídeo de acordo com a dificuldade da pessoa. Então, se vocês falam para mim aqui, Rafael, quantos vídeos eu preciso gravar por semana? Aí eu venho e gravo um vídeo explicando, ó, na realidade você não precisa de nenhum, por isso, por isso, por isso. E aí o segundo vídeo, por isso, por isso, por isso. Então, tudo isso é uma preparação nos dias que antecedem o lançamento. Até aí tudo bem. Só que isso daqui ainda te dá muito trabalho de edição, edição, edição. Depois eu vou entrar em como escolher a pessoa certa, beleza? Porque esse convite aqui, ele tem que ser feito por uma pessoa que queira a tua solução, que ela já busque isso para facilitar o teu processo. E esse modelo tradicional, ele não era feito para isso. Esse modelo de 3 vídeos, ele foi construído para subir o nível de consciência. Por exemplo, e se eu te disser que é possível trabalhar na internet vendendo o seu conhecimento, mesmo que você não saiba nada. Isso é o inconsciente. Eu pego uma pessoa que nem sabe que existe esse mercado. E essa pessoa é difícil de vender. E essa pessoa que o pessoal lá do 6 em 7 fala. Eu vou trazer alguém que não sabe. Agora, o que eu acho que é mais fácil para quem está começando? Porque o mercado, né? E aí, eu não estou com a pirâmide aqui, eu vou mandar aqui de um computador para o outro enquanto eu falo com vocês. Mas o ponto é assim, existe uma pirâmide de níveis de consciência. E quanto mais consciente do problema a pessoa é, mais fácil, mais pronta ela está para comprar. Por exemplo, se eu quero pegar uma pessoa consciente no mercado de lançamento, o que eu vou falar? Você que está aí travado no seu lançamento, se eu te disser que existe um jeito, sem precisar gravar vídeo todos os dias e tal, vem cá destravar. Mais ou menos isso igual eu fiz com vocês. Então, isso é uma galera o quê? Mais consciente. É uma galera que já tem noção que tem um problema. Pô, tem um problema, não consigo lançar. Agora, se eu pego quem nem sabe o que é lançamento, o trabalho é muito maior. No caso da Gisele, é a mesma coisa. Ao invés dela chegar para uma mulher e falar, você que é dona de casa, sabia que é possível você trabalhar? Sabia que é possível você trabalhar na tua casa fazendo bolos, fazendo doces, essa galera vai ser difícil de converter. Agora, se ela chegar, você que já é confeiteira, está tentando e está travada no processo, eu vou te dizer que você pode trabalhar com doces finos que vendem. Ou seja, ela pega quem já quer resolver o problema. Então, fica muito mais fácil. E esse desenho era feito, essa mensagem persuasiva, essa escrita persuasiva desses vídeos é feito para levantar o nível de consciência. No nosso caso, se a gente escolher a pessoa certa, a gente nem precisa levantar tanto assim o nível de consciência. É mais mostrar que é possível, mostrar um outro caminho. E nesse modelo, o que acontece? A gente pode tirar 80% da persuasão e jogar 80% de conteúdo verídico. É o que eu estou fazendo com vocês, eu estou mostrando aqui, olha o mapa como é, olha a realidade como é. Então, quando você chega e convida a pessoa que já quer resolver o problema, é muito mais fácil de você trazer a solução para ela. É muito mais fácil de você esclarecer. Então, toda essa estratégia de lançamento que eu trago, não é só o formato de quantos vídeos, ou se a gente vai usar página, não é só isso. Mas, em primeiro lugar, escolher qual que é aquela pessoa que você quer ajudar. É escolher ela. E aí depois você vai jogar naquela jornada, mas você não precisa de e-mail, tudo aquilo. E como é que a gente substitui essa questão? Como é que a gente substitui essa questão de e-mail? Então, primeiro a gente pensando em trazer a pessoa certa, a gente pode trazer um modelo que dá para lançar em 5 semanas. Opa! Trazendo um modelo que a gente consegue ali de 2 a 5 semanas lançar, né? E aí,
num primeiro lançamento, normalmente é feito para fazer uma validação e talvez um primeiro lucro. O segundo lançamento, a partir do lançamento que você acerta, né? Ele é para gerar caixa e para reinvestir. E a partir do terceiro a sexto lançamento, você pode começar a chegar a bater perto do 100 mil lá. Mas qual que é o ponto? Primeiro você vai lá, então, escolher o teu cliente ideal para o teu caso. Então, aquele cliente que já dá valor, que já tem consciência, beleza? Eu vou ter que ser mais breve aqui, mas como eu disse, dentro da minha imersão, eu explico profundamente como escolher e como se posicionar no mercado para você não ter problema de concorrência, tá? Eu vou dar oportunidade para vocês assistirem de graça essa imersão antecipada. E aí você vai ter que validar essa galera. Você faz anúncios no Facebook e no Instagram, beleza? Esse anúncio não precisa gastar muito dinheiro. Você faz um simples convite. E esse convite é um único vídeo. E aí, o que você faz? Você pega e manda a galera para um grupo do WhatsApp. Não precisa de e-mail, não precisa de página no primeiro, beleza? Primeira coisa é compreender se você gastou, tipo assim, R$20 por dia num anúncio. E aí você tem que compreender se as pessoas que entraram no teu grupo são as pessoas certas. E aí você pode mandar um formulário, beleza? E você pode perguntar, conversando no grupo. Então, eu vou dar um exemplo. Eu errei, e aí por isso que a gente não pode ter medo. Isso é um método de ajuste. Eu errei no meu primeiro lançamento, nesse formato, em junho do ano passado. Eu errei a principal dor. Eu achei que eu ia falar com pessoas, eu falei, eu vou ajudar as pessoas, porque eu escolhi quem eu quero ajudar. Eu vou ajudar o mercado de lançamento. Eu acho que eu vou dar uma solução mais sofisticada. Eu achava que eu ia pegar e potencializar o lançamento da galera, colocando outros produtos, outras ofertas dentro do lançamento para ele ficar mais forte. Só que quando a galera entrou no meu grupo e eu comecei a conversar com as pessoas, literalmente, falei, aí, qual a maior dificuldade? Os caras falaram, Rafael, eu tô há 6 meses gravando conteúdo e eu ainda não consegui uma audiência boa para lançar. Aí eu falei, nossa, aí os caras, Rafael, eu tô gravando vídeo todos os dias, quantos que eu faço? Aí eu falei, puta, aí eu percebi que o mercado era muito mais cru do que eu imaginava. Então, meu convite inicial que foi, cara, você que está investindo em lançamento e você que não está com resultado suficiente, você quer sofisticar teu lançamento, vem cá que eu vou te ajudar. Quando a galera chegou, eu percebi que a galera era muito mais crua. Não sabia sequer, não tinha entendido sequer como que funcionava essa questão aqui. O pessoal comprou o curso e não entendeu esse formato de 3 vídeos, faz um convite, dá uma aquecida. Então, aí o que eu falei? Pô, eu vou ter que ensinar essa galera. Então, eu tive um ajuste de dor principal. O que eu fiz? Eu refiz o meu convite, baseado na dor. Aí eu falei, ó, você tá aí travado no teu lançamento, gravando vídeo todo dia. Se eu te disser que dá para fazer isso, sem raiz, sem Nutella, sem nada disso, e lançar em 5 semanas. Aí eu comecei, na verdade eu não tinha o método de 5 semanas ainda, porque ele surgiu do resultado dos alunos, não que eu inventei. Mas beleza, aí você conversa e ajusta, porque se você tem duas possibilidades aqui, 3 na verdade. Uma é ter feito um convite e ter acertado. A Gisele acertou, por exemplo. Ela falou, ó, você que é confeiteira, quer se diferenciar no mercado, eu vou te ensinar a trabalhar no mercado de doces finos para casamento. Eu vou te ensinar. Beleza, a galera veio e ela entendeu, a galera estava certa. É a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é você conversar no grupo e acontecer igual aconteceu comigo. Fala, pô, era a galera certa, mas a dor que eu trouxe era errada. Eu trouxe pelo motivo, eu estava acreditando que o problema era outro, mas o buraco é mais embaixo. E aí você pode mudar o seu criativo para ser mais assertivo. O criativo é o vídeo de convite, para ser mais assertivo. Beleza? Quando você faz um anúncio, Facebook e Instagram, ele aparece automático nos dois, tá? É o que a gente faz normalmente. E aí, a terceira possibilidade é que a pessoa, quando ela entra no teu grupo, ela não é a pessoa que você quer. Não é, às vezes não é. Você fala, cara, eu trouxe pessoas, mas elas não são as pessoas que eu quero ajudar. De repente, vamos supor que eu trago e todo mundo que veio é só afiliado. Ele só quer trabalhar como afiliado. Eu falei, cara, não é o cara que eu mais quero ajudar. Porque o cara que eu quero ajudar é uma pessoa que quer lançar o próprio produto ou quer lançar uma outra pessoa. A pessoa que quer fazer vendas como afiliado não é quem eu estou focado agora. Então, eu posso ir lá e alterar tanto a mensagem como a segmentação dentro da ferramenta. Beleza? Então, nesse vídeo de anúncio. Então, o ponto é um método que você consegue em 2, 3, 4 dias de anúncio já ajustar ele. Ajustar para que ele dê certo. Todo mundo vai conseguir ajustar no primeiro? Não, às vezes você precisa ajustar no segundo lançamento. E aí você vai fazendo pesquisas e conversando. E aí, como é que você define o teu conteúdo? Primeira coisa, a gente faz tudo ao vivo. Você vai prometer de 2 a 4 aulas. O mais comum é a galera prometer 3 aulas. E aí, o que você vai fazendo? Durante o período em que os grupos enchem, você quer pelo menos 300 pessoas dentro do teu grupo. Por quê? Porque estatisticamente,
O normal é vender para 1%. Se você só tem 100 pessoas, estatisticamente seria uma venda. Só que você tem uma margem de erro, né? Então a gente quer ter 300 pessoas para saber se a gente está convertendo. Só que, na verdade, se você pegar a Gisele, ela teve uma conversão de 9% da lista na primeira. Eu tive de 6%. Mas o comum é ter de 2% a 3% no nosso método. Por isso que ele é mais poderoso. Você vê que a maioria do mercado converte 1%. Nesse modelo, normalmente de 2% a 3%. Porque você traz a pessoa mais pronta e você ajusta de acordo com o que ela precisa. Então, quando você chega na tua imersão, na tua aula, para dar um conteúdo, você vai ser baseado nessa pesquisa, nessas perguntas que você fez para a pessoa e baseado no que elas falaram para você dentro da conversa. No primeiro momento, num primeiro lançamento, eu recomendo que você abra os grupos. Talvez durante algum período do dia, algum horário do dia, mas você vai dar as regras para o teu grupo, você vai ser líder do teu grupo e você vai ajudar essas pessoas. Conforme você ajuda essas pessoas durante esses 10, 15 dias, né? Às vezes uma semana, depende do quanto. Eu falo 15 dias porque é legal ter 7 dias de teste de anúncio, por caso dê errado, e mais 7 dias para encher o grupo. Então, às vezes, você fica até 15 dias ali enchendo os grupos. E nesse período, o que acontece? O que você faz é entender as pessoas e ficar gerando uma antecipação para a data da aula. O dia tal vai acontecer a aula, o dia tal vai acontecer a aula, o dia tal vai acontecer a aula. Você pega informações com essas pessoas e você monta aqui o teu conteúdo para dar clareza para essas pessoas daquilo que você acredita. O que o Rafael acredita? O Rafael acredita que não precisa de conteúdo. Baseado em quê? Baseado em evidências, provas do que eu já fiz e do que os meus alunos fazem. Então, eu quero dar essa clareza para vocês. E, às vezes, você tem que ensinar mais coisas daquilo que você acredita. A Gisele dá muita receita, por exemplo, mas ela dá uma clareza que a pessoa precisa de mais para poder trabalhar. Então, você dá muita coisa, você bate aqui em conteúdo. O que você faz de persuasão? Ficar lembrando que ela precisa assistir as últimas aulas. Ficar lembrando que tem outra e outra aula. Então, você promete de 2 a 4 aulas e, normalmente, a gente dá uma aula extra, pelo menos. Porque essa aula extra, depois que a gente abre o carrinho na terceira ou na quarta aula, depois que a gente abre as vagas, a gente pega e tem mais um dia, uma aula extra, para continuar ajudando a pessoa e aí quebrar objeções. Aí sim, focado na venda. Porque, normalmente, o que acontece é que todo mundo abre as inscrições e aí começa a fazer persuasão. Fecha, para as aulas e começa a vender. O que eu faço? Eu abro as vagas no meu e eu continuo ajudando. E aí fica uma coisa meio, a galera olha e fala, pô, o cara abriu e tá ajudando, o cara abriu e não tá botando pressão. E nessa a galera abre o coração, digamos assim, do que realmente está acontecendo para eles não se inscreverem. Você faz uma aula extra. Então, nesse dia, você roda um formulário a mais. Beleza? Você pega mais um formulário de dúvidas após deixa eu ver qual que é o botão aqui que faz o clone. Sei lá. Vou fazer aqui duplicar. Bom, mas beleza. Você roda um outro formulário aqui, né? E depois eu coloco ali bonitinho. E nesse formulário, você entende porque a pessoa não entrou, pergunta mesmo, ela fala, e depois você abre as vagas. Então, no meu caso, eu acabo fazendo, eu prometo 4, eu dou 6. Por quê? Você gera um over-delivery, você entrega mais do que você promete. Então, você vai gerando, não é só persuasão, porque você pega o modelo antigo, quando eles faziam 3 vídeos mais um vídeo, era simplesmente uma persuasão para fazer a pessoa subir o nível de consciência dela que existe algo. Aqui, a gente dá conexão com as pessoas. Então, essas imersões são longas para criar uma conexão e você entender a pessoa. E na hora que você fizer a oferta, ela é muito mais irresistível, porque ela é baseada, primeiro que você já confia na pessoa, segundo que você já trouxe a pessoa confia em você, segundo que você trouxe a pessoa que já precisa resolver o problema rápido, e terceiro, que vocês criaram uma conexão muito forte nessa entrega ao vivo, nessa entrega realista, você sendo honesto com a pessoa, entregando o máximo que você pode. Beleza? No final, vou dar esse PDF sim para vocês. Então, e aí o que eu uso de mídias sociais nesse primeiro lançamento? Nesse primeiro lançamento, a gente usa o Instagram, se quiser, tá? Às vezes só no segundo. Eu, por exemplo, não usei. No meu Instagram, eu tinha 500 seguidores. Hoje eu tenho 9.000 e pouco. Eu tinha 500 seguidores e eles não eram o meu público, não era a galera. Então, no meu primeiro lançamento, eu nem usei o Instagram. Agora, num segundo ou terceiro, você pode usar o seu Instagram para gerar provas. Quais provas? Qualquer prova que você queira. Se você tiver aluno, você joga depoimento. Se você não tiver aluno, você pega a conversa do grupo, que você está ajudando essa galera, bate print dos elogios que você recebe. E aí você prova nos seus stories. Ó que legal que está nosso grupo, ó que legal que está nossa aula. Simplesmente para gerar aquela prova social. Na live, na aula, o chat, você bate print.
tá? E aí você vai gerando essas provas. A partir do momento que a tua imersão foi muito boa, você, principalmente nas últimas aulas, você consegue muita prova de que a imersão é boa. Então, num terceiro lançamento, você usa esses depoimentos já no convite. Já no convite para mostrar que a tua aula é muito boa. Então, você vai potencializando ao máximo, mas no começo já dá para ter um pouco. E para quem não tem confiança de entrar ao vivo, o que acontece é, quando você entra no grupo, e isso a Isa pode falar, a Isa era tímida, quando você entra no grupo para ajudar as pessoas e você verdadeiramente sabe o teu conteúdo, tipo assim, eu falo, cara, essa foi a pergunta para a Isa até, né, Isa? Cadê você? Matheus, libera o microfone dela. Quando a Isa, a gente fez uma mentoria gratuita. Você tá aí, Matheus? A gente fez eu faço mentorias gratuitas durante a imersão. A gente faz mentorias gratuitas. E a Isa foi uma das que eu dei mentoria de graça na imersão, né? E aí o que acontece? Ela, pelo que eu me lembro, ela falou, tá, mas isso, sei lá, eu sou meio tímido e tal, né? Eu acho que é o caso dela, ela me confirma daqui a pouco. Mas eu falo, cara, quando você... Tá aí? Pronto, o Matheus deixou eu ligar meu som aqui. Você que estava com a questão da timidez também? Eu tô viajando. Sim. A coisa do ao vivo, de falar ao vivo, para mim era aterrorizador, assim. Eu não suportava a ideia, eu tinha muita vergonha mesmo. Boa. E aí eu lembro que eu falei, que eu falo para todo mundo se você joga a galera no grupo e dentro do grupo as pessoas te perguntam coisas que você sabe, ou seja, coisas, né, daquele seu assunto, quando você responde essas pessoas ali por áudio ou por texto, elas ficam gratas e elas agradecem. E elas começam a gostar de você. Então, em alguns dias dentro do grupo, você já começa a ser muito querida. E aí isso te dá confiança. Foi isso que rolou, isso? E aquela questão de você falar sobre algo que você sabe, né? Não é como se a gente estivesse sendo pressionado a falar em público sobre algum assunto que a gente não tem o menor conhecimento. Aí sim, piora, né? Eu continuo sendo uma pessoa introvertida, mas a questão da timidez, ela foi mais o primeiro momento, assim, eu meio que me desafiei, porque eu acredito que a gente está aqui para evoluir, né? Então, isso não pode me parar, né? Esse não pode ser um empecilho para fazer o que a gente tem que fazer. A gente vai vencendo. A primeira vez vai dar vergonha, mas eu confesso que até hoje eu ainda fico com muito frio na barriga antes de entrar ao vivo. Mas a gente vai se acostumando com a sensação e vai ficando bom depois. Mas no começo é bem travada a minha comunicação. Mas eu considero que eu evolui até rápido, assim. Porque eu comecei em outubro, né? Então eu já estou bem mais desenrolada. Com certeza. E fez só 2, né? É tranquilo. Mas mais uma coisa é certeza, galera. Para quem quer fazer gravado, qual que é o problema de fazer gravado? É porque você quer pressupor as coisas. Aí você grava todo um conteúdo baseado em coisas que você acha, mas no ao vivo a gente percebe muita coisa do público, a gente percebe muita coisa na comunicação. Então, se a gente faz ao vivo, a gente cria mais conexão e a gente ajusta melhor a comunicação. A gente ajuda mais as pessoas e fica mais real também, elas confiam mais em você. E aí tem um outro ponto que é o seguinte, agora por que esse método, eu estou dizendo que ele dá de 2 a 5 vezes mais retorno do que o tradicional, né? E como é que a gente depois pensa nisso para escala, né? Como é que a gente vai sofisticando? Porque é o seguinte, tem uma questão aqui que eu ia mostrar alguns exemplos só para ver se eu bato nisso, mas depois eu volto que eu tenho... eu já falo sobre isso daqui, beleza. Tem algumas questões aqui que é o seguinte, se a gente pegar aqui e pesquisar no Google, né, lei de Pareto, né, alguns de vocês já ouviram falar em lei de Pareto, do 80-20, né, e basicamente, qual que é a parada, né, a gente, no modelo que eu fiz, eu simplifiquei, eu tirei site, eu tirei e-mail, eu tirei página, eu descompliquei toda a parte de ferramenta, eu tirei a gravação para simplificar o processo para mim. Então, na minha cabeça, eu estava utilizando os 20% de esforço, que a lei de Pareto diz, se você usar 20% do esforço, você vai ter 80% do resultado. Né? Como é que foi inventado isso daqui? Não é do nada, né? Mas Pareto que viveu, sei lá, 1800 bolinha, não sei quando exatamente, se antes, depois, mas assim, o importante é o cara percebeu que lá onde ele vivia, só 20% das pessoas tinham posse de 80% das riquezas.
E ele observou que em outros lugares era assim também. E a galera começou a observar que das empresas, né, 20% dos funcionários realmente representam 80% da produtividade. 20% dos alunos da sala são aqueles que realmente tiram as melhores notas, 80% das melhores notas. 20% dos produtos de uma empresa normalmente representam 80% do faturamento. Normalmente são menos produtos que vendem muito mais. A Apple, por exemplo, ela tem um monte de produto, mas 80% do faturamento vem de iPhone. Então, assim, nesse 80-20 eu pensei, eu vou fazer um lançamento mais simples e eu vou ter um resultado um pouco abaixo do que seria o normal, né? Pensando comigo. Só que, na verdade, eu tive um resultado, tipo, eu investi 2 mil, né? Com 275 leads, eu tive uma conversão de 6% da lista, cobrando R$1.000, e na imersão seguinte, eu investi 5 mil e faturei 108. Eu tive 20 vezes de retorno no investimento. E aí, a Gisele foi lá, investiu e teve 6% de resultado, investiu 300, faturou 20 e poucos mil. A Isa, mesma coisa, investiu 2 mil, faturou 20 e pouco. Pô, como é que é isso que a galera tem 10 vezes de retorno? Como é que a galera tem um resultado tão... Se a gente está fazendo só 20% dos esforços. Só que aí entrou uma pegadinha que eu mesmo não tinha me ligado. A gente não fez 20% do esforço. A gente fez 20% das tarefas. A gente tirou site, página, tal. Mas a gente encontrou o que é essencial. E aí é um outro princípio que chama essencialismo, encontrar o que realmente importa. E o que realmente importa é a conexão, o que realmente importa é a comunicação, o que realmente importa é a ajuda. E de todos os gatilhos mentais que a galera ensina para vocês, a reciprocidade é o mais forte. Quando você ajuda pra caralho a galera, gera uma conexão, a reciprocidade é muito forte. Então a gente gastou 100% do tempo nesses 20% de esforços. Não é que a gente ficou lá coçando o saco o dia inteiro, enquanto a gente fez só um pouquinho do... Não, a gente deixou de fazer um monte de coisa para focar na comunicação e ajudar pra caralho. Então, todo o foco está em cima de ajudar a galera, toda a energia, o dia inteiro ali, olhando, estudando, pesquisando. Porque num lançamento normal, o que acontece? A galera trava nessa geração de conteúdo, tira da cartola o próprio conteúdo, inventando 3 dicas para você não fazer não sei o quê, 5 dicas, 5 maneiras de começar do zero. Mas ninguém te pediu esse conteúdo normalmente. Ninguém está te pedindo. Então, você está fazendo para você mesmo, torcendo para alguém se engajar com aquilo. Só que você não sabe qual é a real dor. Quando você para e gasta todo o teu tempo perguntando para o teu cliente, cara, o que você quer que eu te ajude? A pessoa te fala e você ajuda. E aí depois é muito mais fácil a conversão. Só que você gasta todo o tempo nisso. Quando você tira todo o teu tempo que você gastaria configurando o site, configurando o botão, configurando e-mail, configurando, escrevendo o teu script de vendas, e você gasta esse tempo conversando com o teu possível cliente, vai ser muito mais eficiente do que você simplesmente querer fazer da tua cabeça. Porque quando a gente gasta... Quantas horas leva para escrever um vídeo de vendas? A gente leva dias para escrever, normalmente. Principalmente para quem não sabe, às vezes mais de uma semana ou 2, para quem não sabe. Quanto tempo leva para configurar uma ferramenta de e-mail direito? Quanto tempo leva para configurar um remarketing, tudo isso? Só que se a gente não precisar tudo isso, a gente gasta mais tempo na comunicação, em criar um produto foda para essas pessoas. Elas vão falar a necessidade. Eu tenho um produto que chama Fraternidade dos Monstros, eu tenho outro que chama Universidade dos Monstros, e eu tenho mentorias. E esses produtos eu não tirei da minha cabeça. Depois da primeira imersão, eu pensei, cara, como que eu posso ajudar essa galera depois da imersão gratuita? Durante a imersão, eu fui conversando com eles, aí eu cheguei na conclusão, estou pensando num formato onde eu esteja ao vivo toda semana. O que vocês acham? Estou pensando num formato onde eu gravo essas aulas e a gente vai transformando num curso. O que vocês acham? E a própria audiência validou o produto, falou, Rafael, legal, eu quero isso. E aí, a gente faz a venda. Então, a gente primeiro que define o produto junto com o nosso possível cliente. Primeiro a gente ajuda e na hora que eles pedirem para comprar, você desenha o produto junto com eles. Eles vão te falar o que eles querem, qual o melhor formato, antes de você fazer a oferta, antes de você passar o preço. Então, por isso que é muito mais eficiente. É questão de essencialismo, a gente foca muito mais no que importa e muito menos no que não importa. Então, se você souber que hoje no teu mercado existe alguém que está meio que travado no que você quer ajudar, e você traz a pessoa travada, passa 3, 4, 5 dias ajudando pra caralho, cada um define quantas aulas. De 3 a 5 dias ajudando muito, de 3 a 6 dias ajudando muito, e você fizer uma oferta, é difícil não vender no final. É difícil não vender no final. É difícil. E você faz isso em média em 5 semanas. Por quê? Porque eu inventei? Não. Porque é o tempo que a galera demorou para uma semana para estudar quem eu quero ajudar. A primeira semana do meu curso é quem eu quero ajudar. Aí a pessoa passa uma semana pensando, baseado em quê? Vou mostrar aqui para vocês. Baseado... Tá? Mas eu tenho uma aula longa explicando isso, mas é baseado nisso daqui, ó. Na tua paixão,
na tua habilidade e no que as pessoas precisam, na demanda de mercado. Então, o que o Rafael descobriu? Pô, a minha paixão era marketing, eu adoro fazer marketing. Qual que é a minha habilidade? Pô, dentro de marketing, muita coisa, praticamente tudo. Tá, mas dentro dessa minha habilidade, aí eu tive que pensar, o que eu não vou me boicotar? Lembra que eu falei que eu tinha problema de consistência pelo meu déficit de atenção? Eu ao vivo. A minha habilidade ao vivo é infinita. Eu posso ficar aqui 12 horas ao vivo, eu fico. Para mim não tem jogo ruim. Então, beleza. Então, minha paixão é falar sobre marketing. Se eu tiver ao vivo, a minha habilidade junta. E as pessoas precisam disso pra caralho. Qual que é o mercado que eu escolhi? Eu poderia ajudar afiliado, eu poderia ajudar quem trabalha com perpétuo, que vende todos os dias. Eu resolvi ajudar a galera de lançamento. A galera de lançamento precisa da minha habilidade? Com certeza. Então, habilidade, paixão e demanda. Qual que é a paixão da Gisele? Qual que era a habilidade dela? Dentro de confeitaria. Ela sempre viveu disso. As pessoas precisam? Sim, tem muita confeiteira travada. E aí, aquele negócio que eu falei, ela poderia focar em quem? Né? O que as pessoas precisam? Uma dona de casa que precisa ganhar dinheiro? Poderia focar? Poderia. Tem uma demanda? Tem uma demanda. Só que ia ter que ter muito mais persuasão, porque essa dona de casa não está pronta para comprar. Não está pronta. Você vai ter que convencer ela de que agora é uma boa oportunidade. E é muito mais difícil. Agora, se você pegar a confeiteira que já quer, é o que eu te falei, e a Isa também pegou uma pessoa consciente, ela já queria evoluir nas terapias, e ela ajuda lá ensinando tarô. Então, a pessoa ela já quer fazer aquilo. É muito mais fácil do que convencer uma pessoa que não faz ideia. E aí, deixa eu ver se eu tenho aqui também essa questão do... Eu não tinha aqui. Beleza, esses mapas são os que eu fiz aqui. Círculo de convergência. E tem o lance do nível de consciência que eu estou falando. Quando a pessoa conhece o teu produto, né, a pessoa é o mais consciente aqui. Ela já tem desejo do seu produto. Alguns aqui já conhecem meu produto, alguns estão conhecendo agora. Quando a pessoa é completamente inconsciente, quer dizer que ela não sabe nem que ela tem um problema. É tipo eu chegar com a dona de casa e falar, ó, sabia que se você não se mexer... Ou então falar para uma pessoa que tem um emprego, beleza? Fala, cara, você sabia que você tem que ter um emprego, mas se você não se mexer do jeito que o mundo está mudando, você vai perder seu emprego? O cara não sabia nem que ele tinha um problema. Aí você pega o cara completamente inconsciente. Quanto mais inconsciente, mais mercado tem. Quanto mais consciente, menos mercado tem, menos pessoas, né? Então a gente tem que buscar alguém ali no meio, que ela é consciente do problema para solução. Ou seja, no meu caso, a pessoa é consciente que tem um problema que ela não consegue lançar. E ela sabe que existe uma solução que é cursos de lançamento, métodos, mas ela não encontrou a minha solução. Ela não encontrou o meu produto. Entendeu? Então a gente tem que fazer a pessoa pegar o mais alto possível dessa pirâmide para jogar ela no nível de consciência. E normalmente quem fala de nível de consciência são só cursos de copywriting, cursos de persuasão, onde isso é mais avançado, como se fosse um assunto para avançados. Na realidade, ele é um assunto extremamente... um pilar que faz a galera errar. Por que a galera... Eu vejo gente, tá? Eu conheço pessoas que estão fazendo lançamento, de repente alguns de vocês estão fazendo lançamento, começa a escalar e começa a vender menos. Por quê? Porque você começou a escalar, começou a distribuir conteúdo, investir e trouxe pessoas inconscientes. E aí você começa a vender menos do que você estava vendendo. Por quê? Porque você talvez não tenha ainda capacidade para vender para o inconsciente e talvez o inconsciente precise de mais tempo. O inconsciente talvez você não consiga vender tão rápido. Então, essa questão de gerar conteúdo, ela é uma questão de longo prazo, não é uma questão que você vai colher isso agora. Você não vai colher agora. Então, o ideal é fazer pelo menos uns 2 ou 3 lançamentos sem conteúdo. Sem nada. Eu fiz 5 lançamentos sem gerar conteúdo. Qual que é o meu conteúdo? É só ali dentro da imersão, durante o lançamento, durante esse processo. O que eu estou fazendo com vocês aqui é criando uma aula de bônus, que eu vou dar para quem entrar na minha lista, só para criar uma conexão mais rápida com as pessoas, porque agora o Rafael está escalando mais alto, agora eu invisto 200 mil em tráfego no lançamento. Então agora, nesse momento, quando eu faço um investimento maior, chega muita gente que não me conhece, e aí eu entrego uma aula mais direta, e essa aula que eu estou gravando vai ser para isso, para entregar para essas pessoas, algo bem mais rápido, para a pessoa já ter uma conexão maior comigo, de cara. Entendeu? Então, só que eu, procrastinador, não faria isso gravado, não é isso que eu falo para vocês, por isso que eu faço ao vivo. Então, você tem que entender o seu perfil, o seu jeito de fazer, as suas habilidades, as suas fraquezas e entender qual a pessoa você quer ajudar. Então, a primeira semana do curso, quem eu quero ajudar? Segunda semana do curso é já aprendendo a construir a tua estrutura de anúncios. Da segunda semana, você já constrói lá o gerenciador de negócio, como é que eu configuro, como é que eu encontro a audiência, porque na terceira semana, teu lançamento já está valendo. E na terceira semana você está fazendo anúncio enchendo o grupo. Essa é a média. Ah, todo mundo vai fazer esse ritmo? Não.
Não, tem gente que vai travar até de medo, ou que vai querer ir devagar, tal. Mas o que eu falo é, não estude o fim do curso antes de chegar no começo. Não estude antes tipo, vai executando e fazendo, porque senão você vai gerar ansiedade. Não, tem curso que a galera fala, ó, estuda tudo e depois você chega e aplica, para você não errar. E eu falo o contrário, cara, se você estudar tudo, você vai travar, que eu sei. Porque todo mundo aqui comprou um monte de curso, estudou o curso inteiro e travou, não fez nada. Um monte de gente aqui, eu garanto. Não todos, mas um monte. Eu já vi muita gente assim pelo caminho, que estudava, comprava um monte de curso e não executava nada. Então, no meu curso, eu falo, não estuda tudo. Estuda só o da semana e faz. Só o da semana e faz. Porque eu projetei ele para que ele funcione semana a semana. Eu projetei ele para você não encher a tua cabeça de linguiça, porque se eu ensinar persuasão para você, enquanto você está fazendo o teu anúncio, você vai travar no teu anúncio. Então é melhor falar só de anúncio. Na hora que teu grupo estiver enchendo, a gente fala de como fazer uma aula legal. Na hora que a tua aula estiver acontecendo, já tiver acontecido a primeira aula, você já vai ter um alívio, aí sim, você já criou a conexão, aí você estuda persuasão e oferta. Na hora de fazer. Por quê? Porque a gente faz ao vivo, não precisa de tudo isso. Não precisa daquela estrutura de 40 minutos. Quer dizer, tem uma estrutura, mas ela é solta. Você aprende a falar de uma maneira mais solta. Tem um mapa mental, tem umas paradas assim. Então, assim, o ponto é algo 100% aplicável. E é isso que eu quero mostrar para você. Né? Independente de vocês, se alguém aqui vai se interessar em comprar ou em não comprar. Beleza? Então, deixa eu ver se tem mais algum conteúdo para mostrar. Eu vou mostrar uns modelos de anúncio que eu fiz. Vou pegar da minha filha, o de inglês, tá? Eu vou mostrar o do Gravando Minha Banda, para vocês verem os meus antigos. Que é importante. Deixa eu ver se não chegou, achei que deveria estar aqui. Não veio. Esse daqui. Vou compartilhar, que está no outro computador, galera. Mas eu mando de um para o outro 2 segundos. Beleza. Aqui. E aí, tem o do Gravando Minha Banda não está aqui, mas tudo bem. Eu vou mostrar esse daqui que foi o da Gabi, para vocês entenderem o modelo. E se eu te disser que é possível aprender inglês comendo pipoca no seu sofá e assistindo série? Eu ia falar assim. O começo do criativo, hoje em dia eu não uso mais assim, tá? Esse daqui foi de 2018. Eu não uso assim ele inteiro, eu vou explicar já por quê. Mas o ponto é, você tem que deixar claro para quem que é, desde o começo. Então aqui, para quem quer aprender inglês. E se eu te disser que é possível aprender inglês comendo pipoca no seu sofá e assistindo série? Eu ia falar assim, de novo. Oi, aqui é a Gabi do Inglês com Série e eu criei um desafio para provar isso. A tela está compartilhando? Não, né? Deixa eu compartilhar, galera. Foi mal. Beleza, vamos de novo. E se eu te disser que é possível aprender inglês comendo pipoca no seu sofá e assistindo série? Eu ia falar assim, de novo. Oi, aqui é a Gabi do Inglês com Série e eu criei um desafio para provar isso. Do dia 8 a 14 de outubro, vai rolar a Semana do Inglês com Série. É um evento 100% online e 100% gratuito, onde eu vou te ensinar que você também pode aprender a fazer isso. Em algum lugar dessa página tem um link para se inscrever. Clica nele agora que eu vou te falar mais sobre isso. Nessa época, o que eu fazia? Eu criava um desafio, já que o primeiro lançamento não tinha depoimentos, não tinha provas, a gente criava um desafio e selecionava algumas pessoas da audiência para participar de um grupo onde ela ensinava inglês por uma semana dentro do método dela. E essas pessoas saíam e falaram, caralho, em uma semana já consegui aprender alguma coisa, e gerava depoimentos, né? Hoje eu não recomendo mais isso, porque acho que não é necessário, porque a gente pode fazer nesse formato com a audiência inteira, a gente não precisa selecionar um pedaço da audiência, a gente pode ajudar todo mundo. Então, o Gravando Minha Banda foi a mesma coisa. Eu peguei, deixa eu ver se eu encontro aqui, já mostro para vocês. Eu peguei e fiz um desafio para provar que era possível gravar com baixo custo. Aí eu gravei uma banda no quintal para provar, né? IMM05, beleza. Deixa eu ver. Beleza, eu vou pegar um link aqui. Não sei se eu vou encontrar, mas paciência, deixa, esse daí deixa, desencana. Do Gravando Minha Banda desencana, mas eu vou mostrar o que eu faço hoje, que foi o que vocês chegaram aqui. Eu vou explicar o porquê desse anúncio, tá? O porquê que eu fiz, exatamente o que eu fiz. Alguns de vocês chegaram aqui, para mostrar como que é o modelo que é feito com a minha audiência.
Ó, campanha real, beleza? Beleza, beleza? Campanhas reais. Ó. No geral, o que eu faço hoje? Esse é da imagem, mas não é a imagem que eu quero. Galera, eu quero... Vamos lá. Eu quero esse aqui, ó. Tem muito anúncio aqui. Beleza. O tradicional é de vídeo, beleza? Essas imagens eu estou testando com uma alternativa. Aqui, esse daqui alguns de vocês viram. Ó. Você quer desbloquear o seu lançamento sem vídeo curto, sem vídeo longo, sem criar audiência. Ó, você quer destravar teu lançamento sem vídeo curto, sem vídeo longo. Com quem que eu falo? Com uma pessoa que já é consciente do que ela passa. Isso, sem mimimi. Em 1 mês e meio, gente, eu destravei o meu lançamento, que eu estava há anos para tirar do papel. Seguinte, se você tiver provas, você coloca, mas eu não tinha provas no primeiro, então eu não colocava no primeiro, então não se preocupe. Isso aqui não é motivação, isso aqui não é uma promoção, eu quero só que você preste atenção em mim. Em 2015, quando eu comprei meu primeiro curso, eu tinha acabado de pagar R$5.000, eu falei, nossa, isso vai mudar minha vida, mas ao mesmo tempo eu fiquei preocupado, porque não tinha audiência, eu teria que investir dinheiro, eu não tinha depoimentos. Só que depois de muito tempo, eu bati nas dores comuns do mercado e criei uma conexão. Eu entendi que existiam alternativas para não precisar necessariamente de nada disso para começar do zero. Já coloquei uma promessa, não precisa disso. Ou seja, principalmente se a tua promessa, você fala, meu mercado está saturado, Rafael, todo mundo está falando. Beleza, se você acredita em alguma coisa que é um pouco diferente do teu mercado, vai contra. Veio o meu lançamento, investindo R$1.000 e faturando R$31.000. Acredito. Acompanhei a segunda imersão, destravei no digital. E eu vi que dava para começar com um único vídeo desse e destravar, sem audiência nenhuma, sem site, em apenas 5 semanas. De novo, a minha promessa de 5 semanas foi um ajuste, porque na primeira imersão eu não tinha. Conforme o resultado dos alunos, eu vi que essa era uma média para lançar, e aí eu coloquei essa promessa. Então a promessa ela vai melhorando de lançamento a lançamento. Só que é o seguinte, eu sei que pode parecer um absurdo, e para te provar isso, eu quero te convidar para 4 aulas ao vivo comigo. Você vai clicar aqui, se cadastrar e entrar num grupo do WhatsApp. Você não... Então, beleza. Ó, o que eu fiz aqui? Só eu tirar isso aqui que está carregando. Eu convidei, olha lá o que eu falei para vocês. Eu fiz um convite para um grupo. Só que no meu caso agora eu já coloco o e-mail, tá? Mas não precisa participar desse grupo, não precisa falar nada. Mas é por lá que eu vou te mandar o link dessas aulas ao vivo. São 4... Ó, o chat da aula ao vivo. Ó, sensacional. Essa aula é incrível, porrada. Então, isso aqui vocês conseguem já no primeiro lançamento. Ou a conversa no grupo. A conversa, pô, você me ajudou demais. Isso daí já é prova para melhorar o criativo. 4 aulas eu quero que você assista a primeira para ver se é para você, beleza? Aí você vai poder fazer perguntas e ver os bastidores reais, os casos reais dos lançamentos que eu vim fazendo desde 2015 e também de pessoas que eu já ajudei. Eu fiquei 1 ano estudando e tentando aplicar uma coisa que o Rafa ensinou com 4 semanas. Que vão contar como que elas fizeram estrategicamente para lançar em pouquíssimo tempo, com um único vídeo, inclusive conseguindo depoimento antes mesmo de fazer o primeiro lançamento. Então eu estou aqui para agradecer ao Rafael e dizer que eu sou imensamente grata por essa oportunidade. Pessoal, não percam mais tempo. Vem com a gente. Você está realmente aí querendo destravar esse lançamento, cansado de gerar tanto conteúdo, travado em um monte de ferramenta, clica aqui. É um público extremamente... que tem um problema muito claro. É isso que vocês têm que entender. Qual é o problema que eu quero resolver? E quando você pega um problema muito claro, você traz a pessoa pronta para resolver. Você não é uma pessoa que não sabe, até vem quem não sabe o que é lançamento. Mas eu acerto pelo menos a metade das pessoas que elas estão ali naquele momento, ou já fizeram um lançamento e estão ali presas no processo e não conseguem melhorar. Beleza? Então, assim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa do processo que eu preciso falar para vocês. A gente tem que também falar um pouquinho dessa questão de escala, né? Como que a gente transforma isso em escala? Basicamente, tá? Basicamente é o seguinte. A gente vai sofisticando. De lançamento a lançamento, a gente vai sofisticando. A gente começa com o mais simples, que é direto para o grupo, o negócio. No segundo lançamento, às vezes, no primeiro, a gente precisa de um ajuste e colocar uma página. E essa página é muito fácil, ela é gratuita, você não tem nenhuma ferramenta paga ali no começo.
beleza? E essa página, ela serve para otimizar melhor o pixel do Facebook. O pixel é onde ele guarda as informações. Então, basicamente, você coloca uma página para ter um botão, e quando alguém clica naquele botão, o Facebook sabe que aquela pessoa está mais interessada. E é isso, uma página entre o grupo e o negócio. Mas é uma página simplesinha, que eu tenho um tutorial que dá para fazer em 10 minutos, literalmente. Copia e cola do que eu tenho, né? Então, isso, ou quando não dá certo de cara, ou quando a gente vai para o segundo ou terceiro lançamento e a gente quer melhorar, né? A Neidinha fez 100 páginas no começo, a Gi também, a Neidinha é outra aluna, a Gi também fez 100 páginas, depois ela vai sofisticando. Então, na escala, você começa a sofisticar e você começa a melhorar a tua promessa baseado nos depoimentos. Então, conforme você faz 1, 2 e 3, mas o importante é que para escalar, tá? Teve uma coisinha que eu falei, em novembro eu fiz 720 e poucos mil. Em janeiro eu fiz 330. Era para ser foi um lançamento mais corrido. Eu fiz em 10 dias, foi bem corrido. Eu estava cansado que eu vinha numa maratona de 6 meses trabalhando. Eu gravei 20 criativos de teste. Não façam isso no primeiro lançamento, tá? Só quando você vai escalar. A gente grava mais testes, mais modelos, mais criativos. E também grava iscas, bônus. Então, essa aula é uma aula bônus que eu vou dar para a audiência. E aí, o que aconteceu? Eu mudei uma coisa no meu criativo que eu falei assim, ó, se você ainda não vive de lançamento, se você quer viver disso daí, e vem cá, então coloquei isso daí. Quando eu comecei a falar isso, eu falei com uma pessoa mais inconsciente, sem querer. Eu falei, ó, você está travado no teu lançamento, mas eu vou te falar o seguinte, existe uma confusão aí de quem gera conteúdo todo dia. Se você não vive de internet, não é hora de ficar gerando conteúdo. Se você quer viver disso, se você quer levar... Quando eu comecei a falar sobre isso, eu gerei interesse de pessoas que queriam viver da internet. Só que elas nem sabiam que era lançamento. Então, um lançamento que foi projetado para conversar com pessoas conscientes, eu trouxe pessoas inconscientes. E meu faturamento foi 300 mil a menos do que deveria. Eu lucrei nele, mas ele foi 330, era para ser uns 600. Por quê? Porque eu fiz isso daí. Só que qual que é o ponto? É saber entender onde você ajusta. Ou eu consigo olhar um lançamento e já saber que vai dar errado no meio. E já falar, cara, não que vai dar errado, mas que eu trouxe as pessoas erradas. E eu tinha duas escolhas. Eu podia falar com a pessoa inconsciente e ser mais persuasivo. E falar, cara, eu vou te mostrar que a melhor coisa do mundo é lançamento. Eu não quero saber se você tem uma loja física, você vai aprender a fazer lançamento, que isso vai mudar a tua vida. Eu não foquei nisso, eu foquei em quem queria. Eu foquei na audiência que eu queria, que é a galera consciente. Entendeu? Não é o público ainda que eu quero atacar. Quando eu fizer isso, eu tenho que fazer todo um lançamento projetado para eles, que é diferente. Então, na escala, você tem que fazer esse ajuste de quero ou não quero trabalhar com o público consciente. Você tem que entender, fazer essa análise para saber se o público que está vindo é o que você quer ou não. Tem que fazer uma série de pesquisas e ajuste. E aí tem que criar novos públicos, novos criativos, novos anúncios e ter uma planilha de métricas. Então, por exemplo, olha a planilha que eu tenho aqui de análise. Vou mostrar para vocês também. Planilha que eu tenho, que eu disponibilizo para os alunos também. Essa daqui, ela é um pouco mais sofisticada do que a dos alunos. Mas olha só, eu tenho uma planilha que eu coloco a data que vai acontecer o lançamento aqui, e ele já projeta lá na frente, é uma linha do tempo. Deixa eu tirar o zoom aqui, para ficar mais fácil. Ele projeta lá na frente qual que vai ser a data da aula 1. Então, se eu mudar o dia da aula 1 aqui e jogar para dia 10, ele já muda aqui para quarta-feira. Se eu voltar para o dia 8, ele volta para segunda-feira aqui. Então, ele vai me dando as datas. E aí, eu faço uma projeção de investimento. Dia a dia, eu coloco, ó, coloquei tantos reais, e eu tenho um controle de quantos grupos enchem. Por exemplo, grupo 1. No meu caso, eu fico com centenas de grupos, mas no começo vai ter 2, 3 grupos. Quantas pessoas entraram no dia 4? Entraram 10 pessoas. E ele vai somando. Então, isso daqui é um controle. Eu sei que é complicado para quem vai olhar agora, desse jeito, mas aí tem uma aula para explicar essa planilha. Então, assim, eu dou tudo que a pessoa precisa para fazer essa projeção, para fazer esse cálculo, entendeu? Então, principalmente no momento de escalar, você precisa controlar muito isso, porque a gente já sabe mais ou menos quanto que a gente pode pagar por pessoa no nosso grupo. A gente tem um cálculo de retorno por lead. Quanto que retorna? Porque muita gente fala, quanto é o custo por lead? Eu estou pagando R$5, é muito. Depende. Quanto que te retorna um lead? No meu caso, a cada lead retorna R$70. 50 a 70. Então, mesmo que eu pague R$20 no lead, eu sei que eu vou ter lucro. Baseado em quê? Baseado no meu histórico. No primeiro lançamento não tem histórico. No segundo lançamento você tem um histórico mais ou menos, que você vai pegar. Depois de 2 lançamentos, você começa a ter uma base mais clara. Eu fiz 1.000 leads, faturei R$10 mil. Então, retornou R$10 por lead.
Então, eu posso pagar até R$5 por lead, beleza, eu estou numa margem de erro muito boa. Então, você tem que ter essa matemática para crescer. E o que eu vejo muita gente na hora de crescer é que não entendeu a própria matemática, não sabe até onde pode ir, não sabe até onde pode investir, não sabe trazer a pessoa pronta para comprar. E aí fica gerando conteúdo, e na hora de fazer a oferta ainda trouxe a pessoa inconsciente. Trouxe a pessoa que não estava pronta. Então, é uma mistura de matemática com comunicação. É estatística e comunicação. E parece complicado, mas é simples, porque a gente começa bem devagarzinho. Começa lá do primeiro lançamento, bem simples, sem nada. E a cada lançamento, você vai colocando um elemento a mais. Vou colocar o site agora, vou colocar o e-mail. Meus alunos, a Gi faturou 90 mil, não tem e-mail ainda. Ou ela colocou, não lembro. Ela não, mas assim, não tem um grande peso. Mas a maior parte não tem. Tem aluno meu que faturou 100 mil no primeiro. Tem aluno que saiu no 0 a 0, que empatou. Investiu 1.000, vendeu 1.000. Teve aluno que perdeu no começo. Também tem. Mas é a minoria. Normalmente a galera pelo menos empata. Beleza? Faz sentido, galera? Deixa eu trazer a Gi e a Isa. Eu quero que vocês querem completar alguma coisa sobre essa questão de estratégia para contar para eles? E aí depois a gente abre para tirar dúvidas. E aí, para todo mundo que está assistindo, quem está assistindo a gravação, saibam que vai ter a data da imersão aqui ao vivo. Então, você esteja na imersão. Para quem está assistindo ao vivo, a imersão vai ser dia 8, mas eu vou possibilitar a galera assistir adiantado se quiser. Beleza? Eu vou dar o link da imersão para quem quiser assistir adiantado na velocidade, papapá. Gi, você quer abrir o microfone? Oi, tá aberto. O que você tem a acrescentar? De repente, se eu esqueci de falar alguma coisa, ou da tua experiência com isso daí? Tá. Ô, Rafa, eu lembro bem quando a gente fez a nossa reunião, né? Que uma mentoria que você deu lá para aquela turma, que eu estava insegura com essa questão de ao vivo, o que eu vou falar, o que eu vou ensinar, e eu queria fazer gravado, daí você falou, não, faz ao vivo, assim, assado. Então, lembra que eu queria lançar um produto pequeno, eu queria lançar como fazer palha italiana, e você falou, caramba, mas você faz festas e eventos, lance o seu melhor produto. Sim. Então, eu falei, caramba, realmente, eu faço eventos há mais de 14 anos, eu vou lançar um curso de doces finos. E aí, procurando o nome que veio, Doces Finos que Vendem. E joguei, fiz um criativo, do jeito que você me falou, fiz um criativo só, mandei para você, falou, aí o Matheus analisou também, falou, Gi, grava outra assim, sensato. Gravei, rodou, deu super bom. Quando elas entraram lá dentro do grupo, rodou o formulário, lembra que você falou, roda o formulário. Eu e Júlia, a gente tinha na mente o que a gente ia passar, só que recebendo o formulário, caramba, eu fiz a imersão em cima das dores delas, em cima do que elas precisavam. Então, do que eu sabia, tudo de doces finos, de trabalhar com 5 a 10 reais por finais de semana, etc. e tal. Então, assim, era o que eu queria ensinar, mas as dores delas eram outras. E eu levei aquelas dores, e como você ensinou, já em solução. Sim. Levando a solução para elas. Então, assim, eu não fiquei falando das dores, eu falava, olha, eu vou te ajudar a resolver isso. Então, elas, caramba, elas sabem, mas elas preencheram aquilo. Sim. Elas me deram material para isso. E isso foi com a segunda, com a terceira. Então, quando a pessoa está lá ao vivo com você, que você vai entregando resultado para ela vai ouvindo aquilo que ela precisa, mas de uma forma que ela vai conseguir resolver aquele problema e ganhar dinheiro com aquilo, é onde se torna mais a conexão, aonde ela fala assim, caramba, Gi, eu estava assistindo outras imersões de outras doceiras, resolvi ficar com você. Porque eu falo, foca em uma pessoa. E é passar conhecimento. E aquilo que a Isa falou. E você falou, né, a Isa lembrou, foca em ajudar as vendas. E você quer, lógico que a gente quer vender, senão a gente não estaria lançando, isso é óbvio, todo mundo quer colocar 1.000, voltar 100 mil. Quem falar que não quer é mentira, mas esse não pode ser o foco, porque senão você não vai focar em ajudar. Você não ajudando, não gerando uma solução e mostrando que essa solução você consegue fazer elas ganharem dinheiro também dentro do quadradinho delas, é isso que vai fazer você ter sucesso nas suas vendas. E é aquilo que eu falo, a primeira aula é ajudar, a segunda é ajudar, é estratégia. Chegou na hora de você falar assim, ó, vou fazer abertura de carrinho, aí você tem uma estratégia para fazer que o Rafa ensina,
Depois que você vai aprendendo o quê? A trazer essa estratégia fracionada em todas as aulas. Você vai dando pitaco disso tudo em todas as aulas, trazendo a solução, batendo sempre no que elas podem, que a pessoa pode ganhar com isso, que pode trazer a solução. E aí, quando você abre as inscrições, simplesmente vem. Boa. Hoje, fala uma coisa aí pra galera, mas tipo assim, que a gente tá falando de técnica, estratégia, venda, e de alívio aí no teu dia a dia, de processos, da tua vida pessoal. Melhorou, assim, que você pensava em fazer? O que você pensava em fazer antes, em termos de conteúdo, assim? Você estava gerando conteúdo todo dia? O que você tava, Não, gente, eu nunca fiz... posso falar os termos? Como que eu falo? Eu nunca fiz vídeos aí, eu nunca fracionei esses vídeos e fiquei entregando conteúdo gratuitamente. Tá, antes de vender esse produto. Beleza. Não, eu não fiz isso, eu não fiquei sofrendo um ano, vamos colocar assim, para ter retorno depois. Eu chamei esse pessoal para o grupo, eu fiz. Aí o que acontece? Gisele, você nunca vai fazer live de aquecimento? Você nunca vai fazer videozinho de conteúdo? Se vocês forem no meu Instagram agora, vocês vão ver que tem live de aquecimento, que tem videozinho de conteúdo, que tem as coisas. Por quê? Porque depois da primeira turma, que eu gravei os módulos, eu entreguei, o que eu entrego agora é o quê? É a atualização, e isso fica gostoso. Então, nessa quarta turma, o que aconteceu? Eu fiz live de aquecimento, que foi muito gostoso, porque você vai gerando ainda mais conexão com a sua audiência, porque aumenta. O primeiro grupo tinha 300 pessoas, o segundo tinha 3.000, o quarto tinha 6.000, o quinto tinha quase 8.000 leads. O quarto lançamento, quase 8.000 leads. Então, você não consegue ficar na unha. Quantas pessoas estavam na tua primeira aula simultaneamente ali, em pico? Na primeira? Da última lançamento. Não, 990. Quanto? Quase 1.000 pessoas, Rafa. 997, ficava oscilando. É muito bom, né? É muito legal isso, que a gente consegue. Em todas foi assim. Na última que você dá o over delivery, que foi umas 500 pessoas, né? De 500 a 600 pessoas. Mas todas manteve esse pico aí de quase 1.000 alunas ali ao vivo. Qual frequência? E aí eu fiz. Tá lançando? Desculpa, Rafa. Com qual frequência você está conseguindo lançar agora? De 1 mês e meio. 1 mês e meio, tá. Porque tem gente que às vezes acha que precisa de muitos meses para lançar, mas na real não precisa não. Depende do quanto que você se comprometeu de gravar conteúdo. O ponto é, tipo assim, eu, por exemplo, a minha primeira turma eu demorei 3 semanas. A segunda turma eu levei 3 meses, sei lá. Não, da primeira para a segunda foi 3 semanas, da segunda para a terceira demorou quase 3 meses. Por quê? Porque eu precisava gravar a aula e eram muitas aulas e tudo bem. Mas dependendo de como você entregar, da velocidade que você entregar, tipo a Gisele, você pode acelerar. E às vezes a forma como você vende o produto não te compromete tanto tempo, né? Então cada um tem um ritmo. Perguntaram se tudo isso que eu fiz foi sozinho ou com uma equipe. O Júlio, né? O meu marido, ele vem toda nessa parte estratégica do lançador e eu sou expert, mas a gente está ali junto na conexão de ideias, mas assim, ele cuida, geralmente, gerenciador de anúncios, as coisas, ele fica lá e eu fico aqui com as alunas. Sim, mas por exemplo, a Isa... Mas é só nós dois. Mas eu, por exemplo, Isa, aproveito de já falar disso, que está no mesmo tema. Você fez sozinha? Então, esse último lançamento, que foi um pouquinho maior, eu fiz tudo sozinha. Tudo sozinha. O primeiro você estava com a sócia lá, mas no fim das contas esse que deu mais trabalho você ainda conseguiu fazer. E na verdade nesse primeiro eu também fiz tudo sozinha, por isso que a sociedade não funcionou, porque ela estava ganhando percentual sem estar efetivamente entregando, sabe, o trabalho. Entendi. Então, enfim, depois eu falo aqui. Não, quem tem esposa, marido e tal, o que eu recomendo é que assista às aulas da imersão juntos, e aí porque você eu convenço a outra pessoa, digamos assim, a fazer junto, entendeu? Porque é o mais efetivo, mas quem tá sozinho dá para fazer, dá mais trabalho, mas em algum momento você coloca, né? Mas uma coisa para quem quer escalar, por exemplo, depois, a Gi está escalando até 90 mil, continua ela e o marido. Eu escalei tipo 720 mil no lançamento, no total já faturei 1,5 milhão nesse período, eu e o Matheus. Tipo assim, a gente tirando esse monte de processo, a gente consegue escalar muito mais sozinho. E a hora que você começa a colocar a equipe, você já tem dinheiro para colocar a equipe. Não é o contrário. Eu vou forçar a barra para colocar uma equipe para crescer até... Você não precisa 100 mil em 2 pessoas tranquilamente.
entendeu? Difícil um nicho que você, em 2 pessoas você não vai fazer 100 mil. Acho que você está fazendo errado. Ou você está querendo vender para quem não quer comprar, entendeu? Então, o ponto é esse. A equipe é muito enxuta nesse formato. A estrutura é muito enxuta. A gente foca na comunicação, foca na ajuda. Cara, é anúncio e comunicação, entendeu? Aí tudo bem, vai sofisticando, mas é um lançamento de cada vez que você vai colocar as coisas. Então, é muito fácil. Você vai mandar as mesmas mensagens, você vai ajustar as datas. Então, você vai criando... Tem parte do processo que ele fica até mais fácil no segundo ou terceiro. Porque uma vez que você já escreveu todas as suas mensagens no segundo lançamento, você copia e cola de novo. Você muda as datas, você muda as coisas. Então, você já começa a ter validação. Entendeu? Vamos... Quem que tá falando? Eu, Rafa. Só para contextualizar. Aí, o que acontece? Perguntaram ali, eu não tinha produto, gente. Eu vendi um curso que não estava gravado. Eu expliquei tudo, eu falei a verdade. Falei, gente, vocês são a minha primeira turma, eu vou gravar um curso e entregar semanalmente para vocês. Então, em 4 semanas, eu gravei todos os dias, em 2 semanas, e entreguei esse conteúdo em 1 mês. Depois desse conteúdo todo gravado, eu só vou dando atualizações, que agora é divertido fazer, é gostoso. Uma live de aquecimento é gostoso. Um post com dicas é gostoso fazer. Por quê? Ela já começa a falar assim, Gi, eu quero te ver, eu quero ver uma live sua, eu quero ver um post seu. Então, fica aquela coisa gostosa de fazer. Porque eu já estou ganhando dinheiro para fazer isso. Entendeu? Então, eu tenho um respiro muito grande, eu tenho uma folga muito grande, e produzir isso é muito mais gostoso do que eu ficar horas e horas trabalhando numa cozinha. Sim. Ô Isa, e como é que foi esse lance de produção do curso? Como é que foi? Então, até aproveitar aqui para responder a Ana Feijó, ela está perguntando, né? Aulas ao vivo com gravação disponibilizada depois. É exatamente isso que a gente faz. Porque eu também não tinha absolutamente nenhum produto. Até porque se eu não tivesse feito exatamente como o Rafa ensinou, o método, eu teria feito um produto que não ia ser o que as pessoas estavam querendo. Porque eu imaginava que o meu produto ia ser um curso de tarô para terapeutas, para usar como uma ferramenta. Mas, estudando e percebendo o que as pessoas estavam buscando, eu percebi que elas queriam aprender o tarô de todas as formas, não só para usar de forma terapêutica, mas também de forma preditiva, oracular, né? Beleza. Então, o meu primeiro grupo, gente, lembrando assim, que eu tive que começar o Instagram do zero, eu tinha só 200 seguidores. E eu fiz um grupo sem praticamente anunciar. Eu coloquei lá, impulsionar no Instagram, coloquei R$28. Então, assim, às vezes eu até brinco que é surreal, porque com R$28 de investimento, que praticamente não me rendeu retorno, eu coloquei 30 pessoas no grupo, mas elas foram convidadas, não teve nenhuma pessoa que entrou no grupo que não era alguém que já me conhecesse. E aí o faturamento foi quase 6 mil. Porque essas pessoas realmente já estavam desejando isso, né? E eu fiz o formulário com elas, perguntei o que elas queriam, quais eram as dificuldades, e era um público que tinha vontade de aprender o tarô, mas não sabia nada. Então, era bem iniciante. Aí, já para o meu segundo lançamento, eu resolvi que eu queria pessoas com mais consciência, e o meu anúncio foi justamente pedindo para as pessoas que já estudavam o tarô me mandassem suas dúvidas. E aí eu fiz a minha imersão bem maior, né, do que a primeira. Realmente eu investi mais dessa vez. Fiz sozinha, mas eu preciso dizer que eu tive uma ajuda de uma aluna da minha escola, né, dessa primeira turma. Chamei ela para me ajudar, ela me ajudou. Eu enchi 3 grupos e aquela parte de ficar mandando o link para os grupos, moderação ali dos comentários, na hora da imersão, ela me ajudou bastante. E aí, tudo permuta, né? Como pagamento, ela quis uma consulta comigo. Então, tudo certo, não tive nenhum custo com relação a isso. E aí, hoje eu faço todas as aulas uma vez por semana, geralmente aulas de 2 horas, 2 horas e meia, e aí fica gravado na plataforma. Tenho pretensão de depois fazer melhor, com certeza, de regravar para poder deixar com mais qualidade, sim, mas a gente tem que começar sempre de onde está, né? Sim. E aí, tipo, na primeira imersão que eu fiz, eu não tinha equipamento bom, não tinha estrutura, cenário. A gente vai melhorando aos poucos, porque não adianta você querer começar quando tiver tudo perfeito. Produção de conteúdo hoje eu faço, mas também não tinha. Praticamente a gente só 200 seguidores. E aquela coisa, eu olhei o Rafael, vi o anúncio dele, eu
não fui olhar no Instagram dele se ele era uma autoridade. Eu comprovei a autoridade dele assistindo a imersão e vendo os resultados. Até porque, como ele dava garantia, eu falei, eu vou pagar para ver literalmente. E comprovei que realmente o que ele falava era verdadeiro, porque eu testei e deu certo. Então, essa coisa de, você precisa produzir conteúdo à torta e à direito para poder ter uma autoridade na internet, mas às vezes está entregando conteúdo para quem não é o seu público. É que nem a Gisele falou. Hoje ela produz conteúdo para quem já conhece, para quem já gosta dela. Ao invés de você ficar fazendo um monte de conteúdo para as pessoas que não necessariamente vão comprar de você. Quando você faz um anúncio, você já atrai aquelas pessoas, você já prova a sua autoridade na imersão. E aí você já começa a ganhar dinheiro. Hoje o meu Instagram já cresceu um pouco mais depois das aulas, né, que eu fiz. Mas quantos seguidores você tem agora, por exemplo? Ainda nem é muito, eu acho que tem 1.100 e pouco. Então, 1.100 e pouco, mas você tinha 200, né? Aí você começou os lançamentos, fez 2 lançamentos, passou para 1.100 e pouco. Ou seja, quem veio pelo lançamento. Então, a pessoa que está te seguindo, ela está te seguindo por um propósito muito claro, para resolver aquele problema. Então, é uma audiência extremamente qualificada. Não é uma audiência que está de curioso lá para ver alguma coisa que ela soltou de dica. Ela veio para resolver o problema. Aí, alguns compraram, alguns não, mas ela cria essa audiência. Eu estou com 9.000 seguidores que vieram de lançamento. Entendeu? Eu tinha 500 seguidores, estou com 9.000. Então, a gente vai criando audiência não para criar uma audiência para lançar, mas a gente lança e o efeito colateral é a tua audiência, só que uma audiência qualificada. Sim. E pessoas que não compraram na hora falaram, eu vou comprar na próxima vez que você abrir, né, as vagas. Muita gente, antes de eu abrir as matrículas, já estavam perguntando preço. Então, quando você vai entregando conteúdo, o tipo de resultado que você obtém são as pessoas ficando chocadas. Como é que você pode entregar tanta coisa gratuitamente, assim, sabe? Só por querer ajudar. Então, essa última imersão que eu fiz em janeiro, eu fiz 4 dias de imersão, ao todo deu 8 horas. Teve gente que falou, nossa, só com esse conteúdo eu já destravei minhas leituras de tarô, eu tô chocada, como você tá entregando tudo isso sem cobrar nada em troca? Mas desde o princípio eu fui muito clara, eu falei, gente, no final eu vou abrir vagas para minha escola, mas eu quero que vocês entrem depois que vocês perceberem o valor que eu tô entregando. Uma vez o Rafa até falou, eu não vou abrir antes, não vou dizer valor, porque eu quero que vocês implorem para entrar. E basicamente é esse o efeito que você gera nas pessoas. Então, assim, é muito massa ver esse resultado. Sim, boa. Muito bom.